Boa noite a todos e todas. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos, os poetas e poetisas, os professores presentes, o pessoal da Direc também está presente, estive lá convidando a todo mundo, os alunos do curso de letras, todo mundo que de alguma forma ajudou para a gente estar aqui. A força do Luciano também, obrigado pela força lá da Casa de Cultura. Então, Paulinho, eu sempre gostei de escrever. Eu acho que todos os meus livros ele vai ter uma mensagem política, e a poesia ela é um ato político. A poesia ela é um ato de luta, um instrumento de luta e um instrumento de resistência. Muito embora que às vezes as pessoas queiram esterilizar a arte, esterilizar a poesia, eu não vejo ela como um instrumento estéril. Eu trabalho com um instrumento estéril todos os dias na unidade de saúde, mas a poesia não é um instrumento estéril. A poesia é sim um instrumento que tem as suas marcas definidas, que tem o seu posicionamento, que tem a sua força. Então eu escrevo isso cotidianamente, né? E esse livro ele é como se fosse uma antologia, uma coletânea que reúne grande parte das poesias que eu escrevi nos últimos anos. Grande parte deste livro foi escrito na pandemia, né? Porque inclusive eu filtrei muitos poemas, porque eu escrevia bastante na pandemia, né? A gente estava envolto em um momento muito difícil, em um momento de ansiedade, em um momento de tensão e um momento de negação política também. Então eu escrevi bastante durante a pandemia sobre essas temáticas. E nos últimos anos no Brasil não tem faltado temas para a gente escrever, não tem faltado temas para a gente debater e para a gente abordar. Então essa é uma inspiração perene que eu sempre irei ter, né? Falar sobre essas temáticas urgentes e necessárias de a gente debater elas todos os dias, cotidianamente. Qual é o principal tema que atravessa essa obra? Rapaz, agora você fez igual os meninos nas escolas. Os meninos dizem, qual é o seu livro favorito? Aí é demais. Então, eu acho que não tem como eu dizer a você qual é a principal temática do livro, mas são muitas temáticas, né? São muitas temáticas. Racismo, machismo, homofobia, respeito à democracia, meritocracia. O primeiro poema do livro, acho que as pessoas podem ter visto no Instagram, a escala 6x1. Eu escrevi um capítulo aqui sobre literatura, aí a turma de letras irá gostar, porque eu escrevi vários poemas para a gente refletir sobre o acesso à leitura, sobre o acesso aos livros, sobre o acesso ao entendimento, né, sobre políticas públicas que possam fazer com que a gente desenvolva mais uma sociedade mais leitora. Então, assim, são muitos e muitos poemas que eu não sei nem, não posso dizer qual é a principal temática do livro. E ele é assim, para falar bem a verdade, eu escrevi assim uns 10 a 15 títulos para esse livro. E um se encaixava mais com a temática, outro se encaixava mais com outra, e por fim eu escolhi um tema genérico. Eu acho que foi um tema que conseguiu abraçar os 30 poemas do livro e ficou o Rimas Políticas. Ele tem uma temática muito necessária, assim como todas as outras, que é o letramento histórico, certo? Nesse livro eu escrevi poemas sobre... Tem um poema chamado 7 de Setembro, que a gente problematiza a independência do Brasil. Tem outro chamado Abolição dos Escravos, que a gente também problematiza a abolição dos escravos. O curso de História era para ter vindo também. Tem um poema muito axé para vocês, em que eu falo da influência da cultura negra na cultura brasileira. Praticamente, eu acho que deveria ser o contrário, a influência da cultura brasileira na cultura negra, porque a nossa cultura praticamente é toda
africana. Então, assim, são temáticas que falam muito sobre um letramento diferente, né? Eu critico muitos temas, fundamentalismo religioso também está presente. Tem um poema que o pessoal está gostando bastante, que é Brasil é dos Brasileiros, que eu falo sobre a soberania nacional. Tem um que eu escrevi sobre os 60 anos da ditadura militar. Então são temáticas assim muito urgentes e necessárias de a gente debater. Eu não posso dizer qual a principal delas. Beleza. Como você define, né, sua linguagem poética neste livro? Porque a gente sabe que você não é um cânone literário nesse sentido de só escrever regionalismo. Eu desço o cacete dos cânones no livro. Muito bem. Então esses padrões você quebra, né? Sua obra, digamos dizer assim, é destruidora desses cânones, desses padrões. Mas como você define essa sua poesia? Né? Rapaz, sua linguagem, aliás. Eu trabalho, Paulinho, eu vou pedir até licença para ler o poema que eu falei. Eu trabalho sempre, acho que um dos meus objetivos é justamente quebrar distâncias e quebrar barreiras entre a literatura e as pessoas, entre o conhecimento e as pessoas, certo? E eu considero uma das barreiras justamente a linguagem. Eu acho que um dos problemas do mundo é a comunicação. Seja ele na saúde, eu me comunicar com meus pacientes, o médico, o Ministério da Saúde, seja na política, o político se comunicar com os eleitores, seja na educação, o professor se comunicar com seus alunos e também na literatura. Se você escrever um poema e se você não se fizer entendido por quem está do outro lado, você não fez nada. Você escreveu para você mesmo. Você fez um mimo. Então, eu trabalho para que as pessoas se apossem mais da literatura, para que a acessibilidade seja atingida, seja maior. E eu considero que, embora aqui a gente trate de temas bem mais densos, eu considero que a minha linguagem aqui, ela foi uma linguagem bastante acessível. As pessoas gostam de colocar a poesia popular em um lugar de linguagem menor, em uma sublinguagem. Eu acho que ela é a linguagem, assim, a linguagem do futuro e a linguagem do presente, porque ela se comunica com o povo, ela se comunica com a sociedade, certo? Então eu queria ler um poema aqui muito especial que eu fiz nos 45 do segundo tempo, que fala um pouco sobre isso, né? Sobre a distância que a gente tem entre a leitura, a literatura, entre a literatura cânone e o povo, certo? Para depois as pessoas não reclamar que ninguém gostou de ler. E eu disse assim, o nome do poema se chama Tchau e Bênção. Eu disse assim: quanto mais li Saramago, gênio do prêmio Nobel, mais eu fiquei fã do mago, sou mais Lucas Rafael. Se o grande bardo em Lisboa, junto a Fernando Pessoa, são muito fora da caixa, Lucas cria seus enredos e ainda sabe os segredos que tem na Rua da Baixa. Nunca quis ir para Paris, para Londres ou para Milão. Eu me sinto mais feliz com as coisas do sertão. Por lá as pessoas ouvem Sebastião Bach, Beethoven, nem sabem do Pajeú. Eu quanto mais li Eneida, mais gostei de Onildo Almeida na feira em Caruaru. Se você cita Platão e até Tales de Mileto, é porque não leu Cancão numa queda de soneto. Se o bom para você concerne a Tolstói e Júlio Verne, eu sou mais astucioso. Vejo mais filosofia num baião de cantoria com o filho de José Cardoso. Quem já leu Guimarães Rosa e diz que encontrou deleite, precisa ouvir Inojosa falar da vaca de leite.
Eu respeito José Lins, Raquel de Queiroz e afins, o próprio Graciliano, mas qual cânone moderno mostrou um sertão no inverno como um João paraibano? O tal de Euclides da Cunha, em sua obra Os Sertões, firmou numa falsa alcunha muitas discriminações. Com seus tons pejorativos, usou termos negativos, de elite ganhou chancela. Nunca nasceu perto da maré e nunca soube o que é a cunha de uma cancela. Se alguém exalta um tenor e acha chique Pavarotti, prefiro um aboiador estremecendo um serrote. Um Paulo Barbo, um Jairinho, canários do mesmo ninho e galos da mesma rinha. Para mim são nota 10, nenhum tenor chega aos pés dos Griguilin da Serrinha. Ai, não sei o que Camões. Ai, já disse Exupéry. São muitas as negações com os literatos de aqui. Acho que não corre o risco do mestre Antônio Francisco do mundo não ter aprovo, mas a própria academia impõe uma hierarquia e cala os versos do povo. Eu sei que Flor Bela Espanca foi ícone mundial, porém Severina Branca não lhe deve um só real. Às 2 da madrugada, sem esperança de nada, cresce uma revolta em mim. É que num eterno açoite, esse silêncio da noite virou silêncio sem fim. Michelangelo, Picasso, usados como clichê, não vão superar o traço do genial Marcos P. Ele estando em Teresina não garante que termina-se nesse dia ou naquele. Quando lhe entrega é perfeito, você se encanta de um jeito que não diz nada com ele. Ter nascido no Nordeste, no interior do sertão, é um desafio da peste. Não é brincadeira não. Eu sei que alguns pós-doutores, por evidentes fatores, olham com muita descrença, mas eu não vou me calar. Salve a arte popular, viva o cordel, tchau e bênção. Eu ia perguntar agora, mas eu acho que ele já define, eu acho que a resposta já viu aí, né? Não sei. Mas vai perguntar que eu digo de novo. Há algum poema que você considera o coração dessa obra? Coração. Bem, é quase a pergunta do poema favorito, né? É o seguinte, tem um poema que realmente eu acho que ele tem um pouco do espírito da obra. Essa obra ela foi escrita com muitas lágrimas, com sangue, com mortes, mas eu consegui fazer um poema alegre e eu acho que ele é talvez um dos poemas que vá mais ter o espírito do livro, né? Tem um poema no livro chamado No Hospital, que eu escrevi quando minha mãe passou 39 dias no hospital na pandemia, 30 de UTI e 9 de enfermaria. E esse poema ele é bastante forte. Tem um poema sobre vacina, né, que eu escrevi sobre o negacionismo, mas também já quase no final do segundo tempo, eu consegui escrever um poema com um tema sério, mas que eu acho que ficou um pouco descontraído, que se chama Brasil é dos Brasileiros, que foi uma temática que surgiu aí recentemente. Eu posso ler ele todo, algumas estrofes dele aqui para vocês, que eu gosto bastante dele porque ele é um pouco acanalhado que nem eu. Pronto. Nordeste é dos nordestinos, Europa é dos europeus, o mugido é dos bovinos e a oração dos pneus. Do RJ é Fluminense, do Maranhão maranhense, Minas Gerais dos mineiros. 38,5 é febre, gato é gato, lebre é lebre e o Brasil dos brasileiros. Os botões são da camisa, o zip é do fechiclé, poesia é de quem precisa e o verso é de quem quiser. A cabeça é do pescoço, toda carne tem seu osso, o cavalo é dos vaqueiros, espécie é de Jogilim, se Chaves é Chapolin, Brasil é dos brasileiros. Livro é da biblioteca, das mãos de qualquer leitor, Miró é da Muribeca e o mote é do glosador. O futuro está na escola, o disco está na vitrola, dividenda dos banqueiros. A avó sempre adula o neto
não pula com quem está quieto, Brasil é dos brasileiros. O privilégio é de poucos, os anos são dos milênios, a inquietude é dos loucos, o inesperado é dos gênios. A lentidão é da lesma, a mulher é dela mesma, as traves são dos goleiros. Se cão que ladra não morde, venha cá, meu filho, acorde, Brasil é dos brasileiros. O jornal é da notícia, cochicha é do pé do ouvido, militar é da polícia, militante é do partido, fuxico é da vida alheia, careta é da cara feia, a beirada é dos aceiros, a fumaça vem do fogo, treino é treino, jogo é jogo, e o Brasil dos brasileiros. A supremacia é dos brancos, a zona sul é dos nobres, a exploração é dos bancos e o prejuízo é dos pobres. O dinheiro é da cobiça, a injustiça é da justiça, a luta é dos companheiros, o pensamento é dos críticos, regalia dos políticos e o Brasil dos brasileiros. Voto é da urna eletrônica, o recurso é do processo, a irreverência é da crônica, delírio é do voto impresso. Deus de Israel é judaico, o Estado nunca foi laico, sejamos mais verdadeiros. O entrosamento é do time, a impunidade é do crime e o Brasil dos brasileiros. A pose é para a revista, a goma é da tapioca, a garoa é do paulista, a praia é do carioca. Nem todo crente é da igreja, os copos são da cerveja, padecista é dos romeiros. Queijo só se for de coalho, cada macaco em seu galho, Brasil é dos brasileiros. Os pampas são dos gaúchos, os baixos são da sanfona, e a fome é filha dos luxos que o capital impulsiona. O comunismo é de Deus, a sensatez dos ateus, a fortuna é dos herdeiros. Quer ter amor, corresponda, a classe média é uma onda, Brasil é dos brasileiros. O doce é da diabetes, o novo é do Ceará, o futebol é das betes e o calypso do Pará. O pandeiro é da embolada, segundo a Bíblia Sagrada, os últimos são os primeiros. O congresso é das contendas, farra grande é das emendas e o Brasil dos brasileiros. O lucro é para quem vende, o suor da trabalheira, burrice é de quem defende intervenção estrangeira. Babão é da prefeitura, quem perde é sempre a cultura sem recursos financeiros. A noite é da boemia e o que é belo é da poesia e o Brasil dos brasileiros. As cartas são do baralho, mas é a gente quem traça. O nome é do cabeçalho e o vinho sempre é da taça. A família é do parente, o improviso é do repente e a canção dos violeiros. Tabuleiro é do xadrez, não digo nada a vocês, Brasil é dos brasileiros. A farinha é do pirão, ovo é dentro do cuscuz. Eu vejo cada cristão que eu vou dizer, meu Jesus. Cangaceira é do cangaço, o sertão é nosso espaço, lá fora é dos estrangeiros. Deixa esse povo pra lá, morreu Maria no Preá, Brasil é dos brasileiros. Eita, Brasil. Foi coisa, não foi? Muito boa mesmo, eu adorei. Quanto tempo, eu acho que você já falou isso, quanto tempo levou? Foi no período da pandemia. Quanto tempo você levou? Esses livros que são coletâneos, o Raiz está ali, o Raiz eu acho que tem 40 poemas. Então esses livros que reúnem muitos poemas, eles demoram anos para serem escritos, né? Eu acho talvez o poema mais antigo aqui tenha sido bem uns 4 anos antes da pandemia. Se for somar tudo, dá quase 8 anos, né? Então esses livros que reúnem muitos poemas, eles demoram muitos anos para a gente concluir eles. Certo. Qual a diferença de Rimas Políticas para seus outros livros? O que é que ele tem totalmente diferente de todos que você já escreveu? Essa é uma pergunta boa. A principal diferença, como eu falei, todos os meus livros têm uma mensagem política forte, né? Mas a principal diferença é a construção estética do livro, né? Eu já tenho um pouco do estigma, né, do estereótipo de ser um escritor de literatura infantil, né? E às vezes, quando eu lanço o livro, as pessoas esperam um livro ilustrado, colorido, com a construção estética comum da literatura infantil. Então eu acho que a diferença é mais estética, certo? Claro que ele tem uma proposta um pouco mais densa, um pouco mais profunda, por reunir mais poemas, porque a grande maioria dos meus livros, por exemplo, o livro dos palavrões, é um livro absurdamente político, mas ele é um poema.
não vou dizer um poema só não, porque já é muita coisa, mas ele é um poema, o livro todo é um poema, certo? E esses são 30. Tem a construção convencional dos livros, né? O pessoal está acostumado com essa construção aqui, estética dos livros, com as páginas, com os capítulos, com o sumário, com o prefácio. Inclusive o prefácio é muito bom, você leu aí a contracapa, o prefácio é muito bom do professor Aliano. Então a principal diferença, eu acho que é a construção estética, mas ideologicamente e eu acho que politicamente não tem muita diferença. Mas é mais a construção estética, o número de poemas e a estética do livro. Certo. Então, que emoções você espera despertar nos leitores, né? Nós aqui compramos, eu estou pegando o seu livro hoje, vou ler. E o que é que você espera de despertar em nós e em outros leitores, né? Acho que para a gente professor, quem é professor, não é desmerecendo os outros, mas a gente já tem uma ideia do que você quer falar com essas rimas políticas. Até pelo título do livro, mas o que é que você quer despertar em todas as pessoas que comprarem e lerem seu livro? Essa é uma pergunta excelente. Isso é boa pergunta, viu, Paulinho? Isso é boa pergunta. Estava aqui até na cabeça. Professor é bicho invocado. Eu não tinha pego ainda no seu livro, eu não peguei no seu livro ainda, e eu disse, peraí, eu tenho que perguntar alguma coisa referente, eu vou pelo tema do livro. Eu fui ler algumas coisas sobre você na internet, e aí, peraí, vamos lá. Eu tenho uma amiga, uma colega dentista, que ela tem um clube de leitura lá em Boicelado, lá em Jucurutu. E ela sempre reúne o pessoal para adquirir os livros. E ela fez uma resenha, né? Apoia, como é as professoras de letras, é resenha crítica mesmo, né? Ela fez uma resenha após a leitura. E eu me senti muito satisfeito com a resenha dela, porque ela descreveu grande parte do que eu quis provocar no leitor, certo? Eu quero provocar a coragem para lutar, né, por uma sociedade melhor, por um mundo melhor. Eu quero provocar a revolta, porque se você perder a sua capacidade de se revoltar, talvez você esteja... A gente vive num mundo bastante complicado, que a gente passa desapercebido, às vezes com a fome, com a miséria, com a desigualdade, com as injustiças. Então eu quero manter sempre viva essa revolta, essa coragem, esse encorajamento, a criticidade. Eu acho que tem até nesse livro tem estrofes soltas antes de cada capítulo. Eu acho que a estrofe inicial do livro é uma estrofe que eu falo sobre justamente o que as pessoas podem esperar da minha obra. Que eu digo assim: os versos de qualquer bardo, para quem lê ou escuta, nem sempre desce macio, doce como o mel da fruta, que entre a espada e o escudo, poesia acima de tudo, é um instrumento de luta. Então eu quero provocar a criticidade nas pessoas. Nem sempre as pessoas esperem da poesia o deleite, né? O embelezamento. Os poemas que eu li aqui, eles podem até ter sua beleza, mas eu quero, por mais que as pessoas tenham revolta, tenham raiva mesmo, tenham coragem para tentar mudar o cenário que a gente mostra nas poesias. Então esse é um livro que a gente escreve para isso, né? Para as pessoas se sentirem representadas com aquela fala e seguirem adiante, né? É diferente de livros líricos que a gente lança, Coração é Bicho Besta, o próprio Raiz, tem vários outros poemas, mas esse é um livro que a gente quer provocar mesmo. Uma palavra que eu achei muito boa, que na resenha ela disse, se ele tentou revoltar e tal, disse várias palavras, disse, eu me senti incomodada com o livro. Então essa foi uma palavra muito boa. Quero que as pessoas se sintam incomodadas de ver aquele cenário e tentar refletir sobre ele, mudar de alguma forma, principalmente positivamente. Isso aí. Existe alguma influência marcante de outros poetas na obra? Você tem algum poeta que gerou assim uma certa
certos questionamentos, perguntas para que você escrevesse essa obra? Ou foi mesmo você vivendo essa realidade tão desagradável que nós vivemos, como você já falou, sobre a pandemia, sobre o negacionismo, sobre N coisas que aconteceram, que não é nem bom a gente relembrar. Mas... Bem, um poeta perene na minha inspiração, que eu acho que a obra dele é bastante política, muito forte, muito reflexiva, é Antônio Francisco. Até no prefácio, Eliano descreve isso. Né? Ele disse que tem um verso que parece que foi Antônio Francisco que escreveu, foi desse poema que eu disse: os baixos são da sanfona e a fome é filha do luxo que o capital impulsiona. É muito presente essas reflexões sobre essas desigualdades, sobre esses problemas sociais na obra de Antônio Francisco. Então eu me inspirei muito no mestre, a inspiração nele praticamente vai ser sempre permanente na minha obra, sempre permanente, para ficar mais enfático ainda. Então o poeta que eu me inspirei mais foi nele, e em outros poetas também que são muito críticos, como Antônio Marinho, poetas da música, como Chico César, né, que eu escuto muito, é um dos meus artistas preferidos. Então são essas influências que sempre buscam o aguçamento da criticidade, né? Sempre buscam usar a arte como esse instrumento de denúncia, como esse instrumento de luta. Para você, como é que está sendo lançar hoje o livro aqui em Açu, né? Terra da Poesia, Terra de Grandes Poetas, e você que já faz parte desse celeiro, desse grande meio, que a gente se orgulha de tê-lo, certo? Conosco, é muito importante a gente ressaltar, né, que Manuel praticamente para a gente já é um poeta açuense. É tanto que eu estou fazendo um storytelling, né, pequenos fragmentos no Instagram sobre os poetas açuenses, e no que a gente vem estudando, a gente vem vendo que Maria Eugênia Montenegro era mineira, casou-se açuense, certo? Moisés Sazion, do Seridó, morou aqui em Açu. João Luiz Caldas, o grande gênio da literatura açuense, não era açuense, era de Goianinha, tá? Você... Chico Traíra de Pambaçu, meu conterrâneo, né? Chico Traíra de Pambaçu, foi o último que eu falei agora. Você de Pau dos Ferros, porque depois vamos começar com os vivos. Eu estou primeiro com os mortos, né? Com os que, eu não gosto de dizer com os mortos, com os que se encantaram, que viajaram e que nos deixaram um grande legado, deixaram essa poesia, né? E o que acontece, Manuel? Eu sempre digo que você é aquela pessoa que você nunca perca essa sua proximidade com o povo, né? Quando falo de Manuel, eu noto, quando eu mandei para as escolas, Secretaria da Educação, mandei para as pessoas, eu vou, Manuel é ótimo, tá entendendo? Isso porque você também já carrega com você algo muito importante de um poeta, a simplicidade. Isso é muito bom, muito importante para todo poeta, para toda pessoa que escreve, não só o poeta, todo artista. O artista tem que estar na Praça do Povo, o artista tem que estar do lado do povo, né? E aqui a gente tem vários poetas. Então, como é que está sendo para você lançar esse livro hoje, à noite aqui, repleto também de poetas, de professores, de alunos de letras, né? De estudantes da Universidade de Letras, e é sempre bom estar rodeado dessas pessoas, né? E você, como é que está se sentindo? Bem, a sua é uma constatação de que o magnetismo da poesia ela não falha, né? Eu já morei em diversos lugares, já andei por muitos cantos, mas o lugar da minha vida que eu passo mais tempo é aqui na cidade de Açu. Eu sou natural de Pau dos Ferros e sou cirurgião dentista concursado aqui há mais de 10 anos. Então eu passo de segunda a sexta aqui em Açu, então é o lugar que eu passo mais tempo na minha existência aqui nessa cidade. E pelo magnetismo da poesia, escolheu que fosse justamente a terra dos poetas, né? É uma cidade que me ajuda bastante. Vocês podem espalhar aí que a melhor localização do planeta Terra é Açu. O pessoal me admira porque, como é que você faz no trabalho?
Disse, meu amigo, eu morando em Açu, eu consigo, se você marcar um evento de 4 horas da tarde em Natal, como eu trabalho na zona rural, eu trabalho até às 13, às 4 horas eu estou lá, e quando terminar eu volto, durmo em Açu e trabalho no outro dia. Estou falando Natal, mas eu já fui para Currais Novos, Caicó, Mossoró, Patos, Lagoa de Pedra, cidades do planeta inteiro praticamente, que Açu consegue ter essa localização privilegiada, que se eu morasse na cidade que eu sou natural, em Pau dos Ferros, eu não teria, né? Que são 4, 5 horas de viagem. Então, Açu me ajuda bastante nesse sentido, e eu jamais abrirei mão de fazer os meus lançamentos, de fazer as minhas atividades aqui na cidade de Açu, na nossa cidade, né? Que eu trabalho aqui há mais de 10 anos, e posso dizer que ela é nossa. Então eu, assim, me sinto muito encorajado, muito feliz, muito abraçado pela cidade, pelas pessoas, né? Pelos os ancestrais que abriram as portas para os nossos versos passarem, né? Não é fácil você lançar um livro na terra que tem muitos poetas, que teve muitos poetas e que terá muitos poetas, mas ao mesmo tempo que não é fácil, é também uma coisa muito prazerosa de ser feita, muito deliciosa de ser feita, que encaminha a gente e encoraja a gente a ir adiante. Eu vou concluir agora com minhas perguntas para Manuel, aí fica para vocês agora, estudantes de letras, poetas que estão aqui presentes, professores, público presente, né? Funcionários do Cine também que estão aqui presentes. Então, que mensagem você deixa para quem está começando a escrever poesia? Porque a gente sabe, quando eu era aluno de letras, eu tinha uma agenda que eu vivia a escrever nela, né? E muitas páginas dessa agenda eu rasguei. A Adriana Calcanhoto tem uma música que se chama Uns Versos. Ela diz: eu sou a noite, eu sou seu quarto, se você quiser dormir, o seu eunuco, o seu soprano, o seu arauto, eu sou o sol da sua noite em claro. Escreva os versos, depois rasgo. Porque o poeta tem isso. Você já rasgou muitos na sua vida? Então, eu quero saber que mensagem você deixa para essas pessoas que estão escrevendo. Tenho certeza que em letras tem um monte de gente que pinta, desenha, borda, faz arte fantástica, e escrever é um ato sublime. Então, que mensagem você dá para essas pessoas? Bem, a primeira delas é sempre não abrir mão da sua mensagem, do seu sentimento. Eu sempre digo isso a quem quer escrever. Não adianta você ser de início, pelo menos, não adianta você ser um poeta de encomenda, de escrever o que uma pessoa pede. Claro que isso você vai fazer também, mas você tem que escrever o que o seu coração está pedindo para você escrever. Então, primeiro, que vocês tenham alma na escrita, que vocês tenham coração na escrita, certo? Segundo, se vocês querem subir o degrau da publicação, que são duas coisas diferentes, eu já fui esse poeta que não que rasguei, mas que pelo menos tive muita vergonha de mostrar o que eu escrevi. Eu acho que muita gente se sente representada com isso, né? De ter essa inibição de mostrar a sua escrita, né? Então, se você quer subir o degrau da publicação, eu talvez dou o conselho mais doloroso, mas dou o conselho que mais vai lhe dignificar, que é você enfrentar o processo. Hoje nós temos leis de fomento que nós não tínhamos há 5 anos atrás, que nós não tínhamos em um contexto um pouco recente. Então, se você quer publicar um livro, se você quer publicar uma música, fazer um EP, fazer uma publicação de um trabalho seu, publicar um álbum, se você desenha, se você é ilustrador, você enfrente o processo, corra atrás de leis de fomento, até mesmo de patrocínio, porque os nãos que você vai levar, apesar de serem dolorosos, eles irão ser substância da sua obra, certo? Então eu dou esse conselho, que você enfrente a publicação, se você quer subir o degrau da publicação, né? Às vezes as pessoas não querem publicar, né? Se sentem inibidos, mas se você quer, você enfrente o processo, né?
para depois você poder ter essa sensação de dizer: eu publiquei meu livro, eu lutei por meu livro, eu lutei pelo meu CD, eu lutei pelo meu álbum, certo? Isso é muito, muito bom. É doloroso, é o caminho mais doloroso, mas é o que eu recomendo. E o terceiro é que não pensem, não pensem no dinheiro. As crianças perguntam na escola: como vai ser um escritor rico, famoso? Eu disse: eu não sei, que eu não sou. Então não pensem no retorno financeiro. Há coisas que vão valer muito mais do que o recurso financeiro. O recurso financeiro ele é necessário. Publicar não é barato, né? É caro pra caramba, é dificultoso. Ele é necessário, mas vocês não pensem que irão ter esse retorno de imediato, né? Se tiver, ótimo, mas não pense nisso. Pelo menos de primeira ordem, não pense nisso. Então esses são os três conselhos, os três direcionamentos que, diante da caminhada que eu tenho, não é muito longa, mas já posso dizer que próximo ano vai fazer 20 anos, 20 anos não são 20 dias. Paulo Varela, quando me conheceu, eu acho que eu pesava uns 30 quilos. Então, o próximo ano vai fazer 20 anos que eu lancei o meu primeiro livro na escola onde eu estudava, lá em Paulo Sueco, certo? Então, eu já tenho umas marcazinhas no solado dos pés e na palma das mãos. É isso, não terminou ainda não, certo? Mas desde já, Manuel, quero dizer que a gente se sente muito feliz e orgulhoso, né? Assim, dentro desse orgulho, dentro da questão da vontade do ter orgulho, né? De Manuel não ser açuense, mas de gostar de Açu, de amar Açu, de escrever e lançar seus livros em Açu. Isso é muito importante para a gente aqui, que faz o Cine Teatro, que faz a Prefeitura Municipal de Açu, a gestão do Dr. Lula, e sempre abre seus espaços para que as pessoas venham expor sua arte e se expressar artisticamente. A gente não terminou, tá? Daqui a pouco o Manuel vai sentar naquela mesa, vocês vão lá, vão comprar um livro para ele ficar um escritor rico, se tornar um escritor rico, né, Manuel? Pagar pelo menos a impressão. Isso. E agora começam as perguntas para todos aqueles que queiram perguntar sobre Manuel. Sim, quero registrar a presença da poetisa Angelina Luiza, que está aqui, ó, filmando. Cid Augusto, meu amigo, está ali atrás. Haja abraço. Quem mais está aqui de poeta? Já falei de Rufino, já falei de Paulo Varela, já falei de Luciano, agente de cultura, Paulo Davi. Cadê os poetas mais? Gustavo, poeta de Grossos, que está aqui prestigiando. Touros. Né? Touros, Grossos não, desculpe. Troca as praias. Touros, troquei as praias, né? Então as pessoas do Celebra-se Poesia, que está aqui também. E tem a academia, está aqui através de mim, né? O presidente não pôde vir, mas ocupa a cadeira 13, né? Muito bem, minha cadeira 13. Então agora vamos partir para as perguntas. Quem é que quer fazer pergunta? Fala aí, garoto. Eu estou igual a Serginho Grossman. Vamos lá. Quem mais? Bora, meu povo. Que é isso? Vamos fazer pergunta. Chaguinha está ali de Celebra-se Poesia. Tá ali, ó. Rufino. Que essa. E a Mara, você está escondida por quê? Está aqui a secretária de Cultura presente, a Mara. Eu não tinha visto bem, não. Está aqui ela, minha parceira, nós somos parceiros, e ela está aqui escondida e nem foi ali falar comigo. Boa noite. Eu gostaria de saber se você já escreveu algum soneto e se pode recitar aqui para o público. Rufino arruma. Eu tenho 2 livros de soneto. Coração é Bicho Besta, que tem 100 sonetos. O Circo, que eu acho que são 20 sonetos. E no livro Raiz tem também capítulos de alguns com sonetos, certo? Um soneto que o pessoal pede bastante, e até Bibi falou aqui, é O Relógio do Meu Pai, que eu disse assim: esse relógio que eu carrego agora, marcando o tempo para cada passo, é o mesmo que por muito tempo outrora, por precisão, meu pai usou no braço. Um oriente que marcava a hora e o situava pleno em seu espaço. Com ele espera nunca foi demora, e nem demora se tornou cansaço. Por 10 minutos vivi adiantado, e eu não mexi por ser mais um legado. Meu pai deixava para não se atrasar. O tempo passa, o coração aperta, olha os ponteiros e qual a hora certa? Meu pai, que horas você vai voltar?
melhor acarajé na cidade, minha amiga. Boa noite a todos, boa noite, Manuel. Boa noite. É sempre um prazer, um aprendizado lhe ouvir. Manuel, você falou que existe talvez um estereótipo de alguns pensarem que a sua literatura é voltada para os infantis, né? A literatura infantil. Você poderia afirmar que rimas políticas pode ser também uma ferramenta importante para a formação crítica dos jovens, porque nós percebemos que muitas vezes o jovem tem a ideia de que a política é algo chato, entediante. Você acredita que o seu livro pode ser uma ajuda nesse sentido, para haver uma mudança desse pensamento? Pergunta boa da moleste. Nada, bicho. Bem, não só pode como deve. Na minha ótica, na minha forma de ver o mundo, na minha forma de desejar que a minha literatura seja trabalhada, eu acho que o público infantil, infanto-juvenil e o jovem é a porta de entrada, certo? No entanto, infelizmente, existem os estereótipos, né? As construções estéticas. E eu reconheço que esse livro talvez não será, não será, a realidade é que ele não será tão trabalhado no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 e até mesmo no ensino médio como os meus outros livros, certo? Infelizmente, a realidade é contrária ao meu desejo e contrária à forma que eu penso, certo? Mas eu acho que são temáticas que devem ser trabalhadas. Eu acho que uma criança um menino, o machismo ele tem que ser combatido nele cedo, porque quando ele crescer já é tarde. Nós, por exemplo, acho que todo mundo, homens e mulheres, temos que todos os dias desconstruir isso que foi construído na gente, né? Historicamente, socialmente, o machismo, o racismo. Então, acho que deve ser trabalhado nos primeiros anos de vida, na idade prematura mesmo, na idade da infância mesmo, certo? Mas eu reconheço que o que é convencional é outros livros que abordem de outra forma, nesse sentido, serem trabalhados e não um livro com essa construção estética, né? Mas eu queria que fosse, mas sei que não será. Agora, quem mais a gente vai fazer pergunta para Manuel? Sim, quero registrar a presença de Judson, que é compositor e poeta também, viu? Tá aqui, ó. Se revelando como compositor na cidade. Vamos lá, Chaguinha. Vamos lá, o pessoal de letras. Professor Lau. Professor, pronto, tá aqui. Tá assim. Boa noite. Manuel, eu acho que a publicação desse seu livro foi digamos assim, uma coisa muito certa, muito certeira que você fez e em um momento muito oportuno. Eu queria saber, de sua parte, se você pensou que com a publicação desse texto, claro que já tem alguns poemas que foram publicados em outros livros, mas com a reunião desses livros, desses textos, publicados nesse livro com esse título, né, de rimas políticas, você pensou como as pessoas vão reagir? Se você vai perder, digamos assim, alguma pessoa que vinha assistir às suas recitações, que lia os seus textos, você pensou que alguém vai deixar de ler algum texto seu por você colocar esse posicionamento? E primeiro, parabéns para você e para todas as pessoas, artistas ou não, que colocam seus posicionamentos políticos, porque todos nós somos seres políticos e a gente precisa realmente se posicionar. A gente precisa dizer quem nós somos, por que nós estamos aqui e de que lado nós estamos. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para os nossos jovens que precisam conhecer a realidade do nosso país. Então, parabéns. E você pensou nisso ou não? Valeu, Martins, pela pergunta. Eu pensei, já perdi, acho que vou perder e não me fará falta. Eu acho que esse livro, pelo caminho que eu trilhei nesses anos de publicação, as editoras não publicariam. Assim como não publicariam o livro dos palavrões,
que eu tive muita coragem para publicar, certo? Então é um livro que eu, assim como todos os outros, tive que ter bastante coragem para publicar, certo? E eu me sinto assim, vou continuar me sentindo muito honrado com ele, porque vai ser um livro que as pessoas vão saber o que eu penso, ao meu modo de visão do mundo, né? E eu não escondo em nenhum momento, nem tenho vergonha. Teria vergonha se fosse diferente de todas as mensagens que eu passei no livro, né? Então, eu sou ciente do perigo de perder leitores, já deve ter perdido, né? De ter discordância, isso faz parte. E eu acho que, pelo que eu penso sobre o mundo, realmente, se as pessoas não quiserem, se as pessoas desaprovarem, eu acho que quem vai perder, se não é idolatria, não sou eu. Vamos mais pergunta para Manuel. Boa noite, Manuel, a todos presentes. Sou Breno, aluno aqui do curso de Letras da UERJ. Parabenizando pelo seu trabalho, por mais um lançamento de livro, mais um que eu posso prestigiar aqui. Eu queria saber, Manuel, se durante esses primeiros 10 anos trabalhando aqui na cidade de Açu, se você já pensou em escrever alguma obra especificamente sobre aqui da cidade, sobre a sua trajetória, sobre as pessoas que você conheceu, os ambientes que você já passou e os que você passa cotidianamente. Boa pergunta, Breno. Breno, eu acho que é uma característica da minha obra é escrever sobre a realidade, sobre o cotidiano, sobre os fatos. Grande parte dos meus personagens, das minhas histórias, são reais, certo? Grande parte, como eu passo muito tempo em Açu, dos poemas que eu escrevo aqui em Açu, certo? E eu já pensei sim, já escrevi até artigos, né? Quando eu pensava que o memorialismo ia mudar o mundo, eu escrevi muito em blogs, já escrevi no Cultura Pauferrense, já escrevi no Mundo Fantasma, já escrevi para alguns blogs, e eu já escrevi artigos sobre Açu, sobre a poesia de Açu, né? Assim como o professor Cid está ali, fez um belo trabalho sobre a poesia açuense no curso dele de letras. Então Açu é uma lição de inspiração muito grande para a gente, certo? Para a gente que escreve, para a literatura, para a arte, para tudo que se possa se pensar de belo, Açu vai ter essa fonte perene para a gente, certo? Eu não gosto muito de prometer, nem de estabelecer, mas com certeza eu já escrevi textos em prosas, né? Já escrevi artigos, mas com certeza eu terei um livro que tenha um personagem de Açu, um fato de Açu, né? Ou alguma coisa relativa mais forte na nossa cidade de Açu. Alguém mais? A rima é boa, viu? Alguém mais? Luciano aqui. Luciano aí vai escrever o Tratado de Tordesilhas. Boa noite a todos e a todas. Para mim é uma alegria estar aqui presente nesse momento, para ouvir um poeta, um escritor assim, do seu perfil, do seu gabarito. Em seus poemas, o cotidiano aparece como cenário ou como protagonista das tensões políticas. E até que ponto essa escolha busca revelar o que muitas vezes passa despercebido no dia a dia do leitor? Rapaz, eu não sei até que ponto, mas eu quero levar ao ponto mais alto que puder, certo? É realmente um livro para despertar, é realmente um livro para incomodar. Tem um poema do livro, que o nome do poema do livro é Meu Deus, e eu digo que eu não quero catequizar ninguém, né? E a minha poesia realmente não precisa e não quer catequizar ninguém, mas a minha poesia precisa incomodar, fazer as pessoas refletirem e pensar, certo?
Então eu quero levar as pessoas ao ponto mais alto de reflexão que elas possam ter, certo? Se elas mudarem de opinião, se for para melhor coletivamente, socialmente, para mim será o mais elevador, o mais altivo para mim, certo? Então eu quero levar as pessoas ao maior ponto de reflexão que elas possam ter para que elas tenham uma transformação humana e social na vida delas, certo? Ok, pessoal? Quem mais? Alencar aqui. Alencar todo dia perguntava quando era o lançamento. Boa noite a todos, meu nome é Alencar, do Centro de Letras. Na verdade, não é uma pergunta, vou contar uma história e depois um elogio. Certo dia, nos corredores da UERN, né, eu estava com o Paulo Davi, às vezes eu ando com o Paulo Davi, e tinha um cabo assim, encostado na parede, né? E aí o Paulo chegou perto desse cabo, começou a conversar. Aí eu falei, vou conversar com esse cabo também. Conversar, vem. Aí cada um foi pro seu lado, e depois eu fiquei martelando. Rapaz, era para tu perguntar o nome desse cabo. Aí depois eu pergunto. Aí passou umas 2 semanas, numa aula da professora Conceição, né, uma rotativa que a gente faz. Aí a professora estava trabalhando o livro dos palavrões, né? Aí eu estava com o livro na mão, eu falei, rapaz, esse livro é bom, viu? Aí Paulo estava do meu lado, né, cara, às vezes do meu lado. Aí eu bati assim, eu disse, Paulo, esse Manuel Cavalcante aqui ainda é vivo, é? Aí Paulo disse, não só vivo, como você falou com ele no dia desse. Eu disse, conversa com que... Tá meio adoentado, mas... Tava ali no corredor, porque acaba que a gente tava conversando ali. Aí eu disse, mas hoje eu falei um bocado de besteira pro cabo e tu não disse nada que era ele, pô. Aí depois desse dia, eu fui conhecendo essas obras através de Paulo Davi e me aprofundei, né, já li algumas. E o elogio, Manuel, é que eu queria agradecer a você, né, por compartilhar o seu conhecimento, o seu talento e a sua poesia com todos nós. Muito obrigado. Nada. Paulinho, deixa eu só contar outra história. Eu acho que isso que a Alencar fez, como você falou, na simplicidade, isso é muito importante. Tem um poeta lá do Mossoró que se conheceu bastante, Luiz Antônio, que ele era cheio de resposta imediata, e uma senhora encontrou ele numa parada de ônibus e disse, eu estou achando o senhor tão parecido com uma pessoa. Ele disse, eu sou uma pessoa, dona. Então, eu gosto muito de ser uma pessoa. Eu acho que as pessoas precisam serem pessoas. E os escritores não são pessoas privilegiadas, não são pessoas maiores do que outras pessoas. Eu escrevo, outra pessoa constrói uma casa, inclusive meu livro Tudo Isso é praticamente sobre isso. Outra pessoa pinta uma parede, outra pessoa é professora, outra pessoa toca um violão, e todas elas são pessoas. Então eu acho que as pessoas devem normalizar a simplicidade, a existência, e não colocarem essa hierarquia social, que eu acho que acaba atrapalhando muito a literatura, né? Pensarem que os escritores são super saiyajins, são pokémons de outra evolução, eu acho que não é bem por aí, né? Então isso é bem importante, porque eu gosto muito de ser uma pessoa. Hoje eu já tenho a consciência de que a minha responsabilidade coletiva, todo mundo tem responsabilidade coletiva, ela é maior um pouco, porque quando você tem uma obra que ela é publicizada, a sua responsabilidade se torna maior, né? Então hoje eu já tenho uma consciência, né? E eu adoro quando eu sou tratado como uma pessoa, quando eu sou tratado como um tio, que eu tenho um sobrinho, quando eu sou tratado como um primo, como eu sou tratado como o Manuel que jogava bola. Então eu acho muito bom, isso é muito importante, porque você é uma pessoa e jamais deixará de ser, né? Eu acho que, como o Braulio Bessa diz, as pessoas não gostam de arte, gostam de famosos, né? Isso atrapalha muito a literatura, que todo mundo continue sendo uma pessoa. Mais alguém? Então chama aqui a secretária de Cultura e Amara, por favor, venha para cá para a gente fazer os agradecimentos a Manuel, e agora ir para a sessão de autógrafos com o Manuel,
e comprar o livro de Manuel, né, minha gente? O autor e sua obra estão aqui, Yamara Subaqui, Yamara Santos Paiva, nossa secretária de Cultura, certo? Bem escondidinha, quietinha no lugar dela, e bem quietinha e não me disse que estava aqui, né? Então, a fala agora é sua, tá? Muito obrigado a todos que estiveram, e aqui... Eu já estava ali escondida, que era para ele nem me chamar. Eu só gosto de ficar assim, escondida nos cantinhos. Mas eu tenho muita alegria, Manuel. Você sabe, eu sou uma admiradora. Hoje eu estava arrumando minha casa antes de vir para cá. Aí eu disse, rapaz, eu tenho uma alegria de Manuel. Eu aqui em casa um dos diferentes que eu amo, né? Enfim, raiz, que eu gosto muito de ler. E eu super ansiosa por esse aqui para também poder ler e gravar aí, né, contra o fim da escala, né, pelo fim da escala 6x1. E tem algo que me provoca muito no livro, que antes de ouvir a poesia, né, pelo fim da escala 6x1, eu olhei a capa e eu disse, muito bom ver esse cabeça vermelha aqui na frente, né, para quem é da análise do discurso, como eu sou também, né, em letras, é provocativo, a semiótica, e a gente vai se provocando. E o livro ele já começa a nos provocar a partir da capa, né? E o professor Martins, quando ele perguntou sobre o seu posicionamento, aí eu estava ali, eu disse, eu não sou nem Manuel e eu estou doida para responder essa pergunta, porque essa perspectiva desse lugar do Manuel, nós conseguimos enxergar em toda a sua literatura, como você realmente coloca, assim. Quando eu leio Raiz, quando eu leio o livro dos diferentes, que por si só já diz muito, né, dessa reafirmação que somos pessoas diferentes umas das outras, dessa forma como educar as nossas crianças, a partir dessa perspectiva, né, também pensando a pluralidade enquanto sociedade, mas também pensando as nossas formas de evidenciar a importância da democracia, a importância do nosso posicionamento, do nosso lugar. E aí, Manuel, quando a gente lê você, no final das contas, você como essa pessoa normal, né, a gente se sente também nesse lugar. Acho que todo mundo tem um pouquinho de Manuel dentro de si quando lê, né? E é isso que eu sinto quando eu leio você. Por isso que eu fiquei querendo responder a pergunta de Martins sem nem ser você, porque eu também me senti provocada pelas leituras que eu faço, né, pelos livros que eu tenho, que eu já li, pelos momentos também que já tive a oportunidade de conversar com você. E é isso, assim, para nós é uma alegria. E eu gosto muito de ouvir pessoas que compreendem essa cultura local, né? A sua é a terra da poesia, todo mundo fala. E eu sou secretária, mas eu sou militante cultural, eu sou militante popular, né? Para depois disso eu sou secretária. Antes de tudo, eu sou militante, né? E eu sempre... E é isso que me faz ser secretária, porque é isso que é a minha militância que me torna humana, é a minha militância que me faz olhar as coisas com outros olhos. E hoje, né, eu acredito que esse seja um dos motivos pelo qual eu também estou na secretaria e eu me esforço muito para que as pessoas me enxerguem como pessoa e não como secretária. Por isso, né, uma das coisas que a gente sempre fala, eu, Paulinho, a gente conversa muito na Casa da Cultura, e eu tenho feito, tenho defendido diariamente, que a sua, enquanto essa terra da cultura, me incomoda quando parte da população olha para a cultura da nossa cidade, olha para a nossa cidade e diz que a Sul é a terra do que já teve. Para mim é muito provocativo, porque eu vejo Paulo Davi aqui escrevendo. Para mim é provocativo porque eu vejo a academia atuando, porque eu vejo Celebra-se Poesia atuando, porque eu vejo as mulheres da Alamp atuando. Então, como a Sul é a terra da poesia, que já teve poesia, nós já tivemos grandes poetas, né, que passaram, que deixaram o seu legado, e respeitar a história do outro é o que faz nossa história presente também ser mais bonita. Então, eu espero que hoje, né, nessa sua escrita, mas também nessa escrita que nos provoca a pensar socialmente, que nos provoca uma construção também cultural, e a partir do meu lugar, como pessoa, depois como secretária, mas como pessoa sempre, que possamos sempre fazer essa defesa de que a sua é a terra da poesia, sim.
Porque quando a gente fala que a terra já teve poesia, nós estamos apagando, né, e silenciando os novos escritores, essas pessoas que estão aí, que estão tentando, né, porque não é fácil, e aí a gente silencia e os coloca novamente num lugar ali de canto da parede, de que ele precisa se esforçar ainda mais para dizer que ele está ali, se esforçar ainda mais para poder dizer que a poesia é viva. Então, que possamos sair daqui com uma tarefa muito importante, que é de pensar a multiplicação, né, desse açúcar que é a terra da poesia viva sim, respeitando a história e o legado dos que já passaram por aqui, como Maria Eugênia, né, os meninos, Paulinho citou, Manuel citou outros nomes, como o Rufino que está aqui, como o Davi, né, como o Jobielson também, como, enfim, Aldo Cardoso, como Lidiane Galvão, Itamar Almeida, que veio da periferia. Então nós temos poesia viva assim nessa cidade. E é isso, como o jovem também sempre fala, que a poesia prevaleça, né, e que a literatura ela seja sempre essa coisa provocativa. E que, como Carmen Vasconcelos também sempre fala, né, que tudo falta e a palavra, só não falta o atrevimento, porque a palavra também nos atreve a viver, nos atreve a abrir outros caminhos para que outros possam passar. É isso, obrigada e boa noite. Agora o Manuel vai recitar um poema, certo? Depois que o Manuel recitar um poema, encerrando a noite, assim, mais noite, os poetas que estão aqui. Também no momento em que Manuel estiver ali na assinatura do seu livro, né? Pessoal, pode vir aqui no palco, o palco está aberto para vocês recitarem, para vocês conversarem, dialogarem. E é isso. À noite se faz poesia, à noite se fez poesia, se fará sempre poesia com vocês e conosco e com todos. Acorda, Brasil burguês, desce um pouco desse andor e enxerga o suor da tez do povo trabalhador. Há barracos com piquetes para bancar os banquetes da mesa dos magnatas. Você não degusta o vinho, mas é quem sustenta o linho de paletós e gravatas. Acorda, Brasil de poucos, de conluios reservados, destampa os ouvidos moucos, abre esses olhos vendados. O barão faz a barganha, bota a grana na campanha do político que convém para lhe favorecer. E você vai defender os interesses de quem? Avia, Brasil, avança, já que os burgueses não falham, quintuplicando a poupança sem poupar os que trabalham. E você, sem senso crítico, toma o seu ansiolítico com mais uns 10 comprimidos, levanta de 4,5 enquanto o chefe passeia lá nos Estados Unidos. Ei, Brasil, quem vota contra os direitos do operário é quem à noite se encontra para jantar com um empresário. Você não é um negócio, não deixa o ricão ser sócio sem deixar taxar fortunas. As lutas, as pautas suas, devem decidir nas ruas, jamais em falsas tribunas. Vai, Brasil, levanta cedo, fecha os botões da camisa, sem ter um pingo de medo de enfrentar quem escraviza. Tome aí seu losartana, trabalhe toda semana, cumpra a meta surreal, para no sábado de tarde passar mal, fazer alarde, ser levado ao hospital. Vai, Brasil, a economia precisa ter mais renome, engole a marmita fria para não engolir a fome. Se está sobrando no prato do buffet do baronato, é que eles têm atitude, lhe enfiam num calabouço, enchem muito bem o bolso e acabam sua saúde. Vai, Brasil, já se acordou? Clonazepam não lhe dopa, mas seu patrão já comprou as passagens para a Europa. Veste essa meia furada, bote a calça desbotada, vá para a próxima estação numa vida programada, totalmente dedicada à fatura de um cartão. Brasil assim, na moral, sem posição narcísica, diz, e a saúde mental? Faz atividade física? Será que a CLT anda pensando em você na progressão de carreira? Se perguntar não ofende, diz aí o que defende essa elite brasileira. Vai, Brasil, lave esse rosto, pague o dízimo da igreja, pois se ela não paga imposto, você completa a bandeja. Agradeça sem ser falho pelo suor do trabalho, que ela é sua garantia em todo final de mês. 7-1 foi uma vez,
6 por 1 é todo dia. Brasil, os seus senadores ganham sem motivos plenos mais do que os agricultores, trabalhando muito menos, pois isso está muito errado. Nós vivemos sem Senado, eu tenho plena certeza, digo sem tirar um tio, nós não vivemos Brasil, é sem comida na mesa. Obrigado. Obrigado, pessoal. O poeta está aqui para receber vocês, tá certo?